Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar abacates. Então, esse é o risco. E nós vamos começar por esse tronquinho aqui. Eu vou usar ocre, sépia e caramelo. Vou pegar um pouquinho do ocre, eu vou dar uma espalhadinha. Tô usando o pincel número 8 aparado. Vou colocar um pouquinho do caramelo em cima, ó, fazendo uma... vai ficar mais avermelhadinho. Já vou fazer aqui também. Tá? E já vou fazer esse pequenininho aqui também, ó, que é o cabinho desse abacate cortado. Essa base. Agora, eu vou usar o sépia e vou colocar ele na base embaixo, em cima do risco. Você percebeu que esse risco, ele não é reto, ele é tortinho. E vou fazer assim, vou puxar pra cima. Olha, eu coloco a tinta e dou pinceladas assim pra cima. Até nessa área ali mais compridinha. Aqui também. E nesse aqui também eu vou colocar. Agora eu lavo meu pincel. Eu vou usar um pouquinho do branco. Bem um pouquinho. E vou colocando na área de cima. E dando uma ligeira puxadinha para baixo. Sem cobrir totalmente a área do sépia e sem cobrir a área do ocre. As cores, todas elas devem aparecer. Vai ficar assim meio todo manchadinho. E a gente vai ter uma luz em cima e uma sombra embaixo. Para fazer essa partezinha aqui, eu vou pegar um pouquinho do branco com o pincel número 2 aparado. Eu vou colocar, olha, a tinta tá pra cima, eu vou girar meu pincel e vou fazer o detalhe nessa posição. Olha, a tinta vai ficar aqui, ó. Quem tá iluminado é o cabinho, não é essa parte aqui. Aqui vai ficar escurinho, olha, ali por dentro, tá vendo? Parece que tem um buraquinho. Esse cabinho aqui, eu só fiz um pouquinho de sépia aqui na ponta. E aqui preenchi com sépia e pus uns pontinhos de luz em branco. Desse jeito, eu vou fazer os risquinhos que tem do lado esquerdo também. Agora, nós vamos pintar esta folha aqui, ela tá por trás. Então, por isso a gente pinta primeiro. E eu vou preencher com amarelo ouro. Você pode usar o amarelo canário, cádmio, ocre. Até o limão vai ficar bonito. Pronto, preenchi. Nós vamos usar agora o verde pântano para fazer uma sombra. Se você não tem verde pântano, misture um pouquinho de preto no verde pinheiro. Ou então pode usar o próprio verde pinheiro. Você viu que tem esses dois risquinhos aqui, né? Eu vou passar a linha de verde pântano. E pro lado que tem um risquinho, eu vou puxar. Olha, deixando a ranhura, não se esqueçam. Aqui, toda essa área, essa folha está por cima desta que nós estamos pintando. Então, ela vai ficar toda escurinha. Ó, essa lançou sombra sobre aquela de lá. Então, esse cantinho aqui vai ficar todo escurinho. E do lado de cá, que ficou uma metade totalmente amarela, eu vou colocar um pouquinho do verde pântano ali no contorninho. Coloquei. E agora eu vou puxar ele nesse sentido. Tá, mas a folha vai ficar amarela? Sim. Não.
porque nós vamos iluminar a parte amarela com o amarelo bebê. Ó, você põe em cima do amarelo e puxa. Evita passar em cima do pântano, porque senão vai clarear. Aqui eu coloco bem na área do amarelo, olha, na divisão, e puxo pra cá. Agora, nós vamos fazer essa folha aqui. Também vou colocar o amarelo aqui. Ó, já vou colocar em cima da dobrinha também, tá? E agora, eu vou com o verde pântano. Aqui fica escuro, subo seguindo a linha, puxo pra cá. Aqui tem dobrinha, né? Então, toda a área embaixo da dobrinha vai ficar escura. Olha, quase junta. Depois, esse lado aqui da folha vai ficar escuro. Puxo pra dentro. Depois, aqui tem outra dobrinha. Então, atrás da dobrinha vai ficar escuro. Sobrou só um pedacinho do amarelo aqui. Onde tem a dobrinha, bem em cima do risco, eu vou passar... Ó, meu pincel tá sujo com o verde pântano. Então, eu vou passar na linha... E vou dar uma escurecidinha, ó, tô limpando, pegando tinta aqui. E vou passar na linha. Não é pra ficar transparente, mas vai ficar assim, ó, bem mais escurecido. Agora, eu vou usar o amarelo bebê pra iluminar. Primeiro, o lado de cá. Coloco na bordinha e puxo pra dentro. Você viu que aqui ela vai ficar bem mais escura do que aquela. Coloco aqui só 2 pinceladinhas e vou puxar pra fora. E agora eu vou iluminar as dobrinhas. Olha, eu pego a tinta de um lado do pincel, começo aqui, ó, na linha, cresço, fazendo a borda. A borda que tá virada pra dentro, né? E depois eu só limpo o pincel pra fora. Olha como fica lindo. Agora, o lado de cá é a mesma coisa, só que eu não posso usar a tinta assim. Eu tenho que torcer e colocar a tinta pra frente ali, ó, pro lugar da dobra. Olha. Não posso fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Dou uma esfumaçadinha também. Vou crescer um pouquinho mais essa luz aqui, porque coloquei pouco e tá sumindo. Vai ficar assim. Vou fazer esta folha aqui da mesma forma dessa, tá? Olha como ficou. Ela tá bem mais clara desse lado porque ela tá por cima. Já pintei esta aqui e agora nós vamos pintar esta que tá por trás do abacate. E para fazer esta aqui, a gente vai deixar esse lado aqui, ó, com o amarelo. Vou colocar aqui na dobrinha também. E agora, você viu que aqui não tinha risquinho. O risquinho tá aqui, porque eu quero colocar
toda essa área aqui, ó, de sombra. Então, a linha do meio, eu vou deixar toda, praticamente, o lado esquerdo preenchido. E aqui, já vou fazer um pouquinho da sombra da dobrinha. Já vou fazer a ponta da dobrinha, olha, pegando só o restinho de tinta que eu tenho aqui. Vou limpando o pincel em cima do risco. Aí, agora, eu venho aqui no contorno e puxo pra dentro. Olha. Bom, dou uma limpada no pincel. E agora eu vou iluminar. Se você não tem o amarelo bebê, você pode fazer com marfim. Pode fazer até com o branco, porque tem amarelo na composição aqui embaixo, o branco vai ficar bonito também. Olha, eu vou colocar aqui a luz e vou puxar pra fora. Eu vou fazer um acabamento com o pântano e com o pincel zero. Esse acabamento consiste de algumas ranhuras aqui, um contorno, ajeitadinhas onde é preciso. Ó, não é um contorno pesado inteiro, mas eu gosto de usar o zero para ajeitar alguns cantinhos que não pegaram tinta. Isso faz a folha ficar mais forte. Aqui, por exemplo, na área de luz, você não precisa contornar inteiro. Vai colocando assim, ó, pontinhas. Ó, pinceladinhas. E depois, nessas folhas, eu quero fazer uma área de luz aqui no centro. Tô usando o amarelo. Aqui, ó, bem em cima dessa área escura, que não precisa vir até a ponta. Ele sai ali do cabinho. Olha esta, saiu do cabinho. Vem por aqui. E termina aqui. Nem vou colocar inteiro. Vou fazer isso nas outras também. E nós voltamos para o abacate. Essa folha dobrada, eu vou fazer um realce aqui na dobrinha também. E essa área bem escura aqui, ó, dei algumas pinceladinhas de luz, tá vendo? Isso faz ficar bem legal. Essa tá por cima também. E essa aqui, nesse cantinho também. Nessa outra aqui, também, olha, realçando aqui. E não é um contorno, é só na área gordinha, olha. Umas pinceladinhas de luz. Isso mostra que a bordinha da folha, ela tá viradinha pra cima. Aí. Vou colocar uma pincelada de amarelo ouro aqui. Não tá bem no centro, ó, tá um pouquinho pro lado e um pouco aqui. Sem lavar o pincel, eu vou preencher todo o restante do abacate e vou fazer assim, ó. Tô tirando, coloquei em volta da mancha a tinta e vou tirando aquele contorno que ficou, tá vendo? Ficaram duas manchinhas amarelas. Agora eu vou preencher o restante todo da fruta aqui com o verde abacate. Você pode usar o verde musgo, que dá um efeito muito bonito também. Pronto, já preenchi. E agora eu vou usar o verde pântano e nós vamos fazer uma sombra nele. Essa área aqui, ó, toda vai ficar mais escurinha, porque esse tá por trás de todos esses elementos aqui.
Então, já tô colocando o verde e já vou dando uma esfumaçada. Eu vou colocar aqui, ó, também no contorno, aqui bem pouquinho, porque ele precisa ficar mais claro do que o tom das folhas. Mas eu vou colocar no contorno dele um pouquinho do verde pântano e vou esfumaçando. Olha, a gente coloca a tinta e vai lidando com o pincel de leve. Agora, o abacate, às vezes ele tem aquele pescocinho, e isso é bonito pra gente pintar. Então, eu vou colocar aqui, ó, entre as duas manchas, um pouquinho mais do verde pântano, e vou entrando com essa mistura. Olha, vai ficar assim, não precisa ficar uma mistura muito lisa. Porque o abacate, ele não tem, às vezes ele não tem uma casca muito lisa. Do lado de cá também eu vou entrar um pouquinho, olha. É como se fosse um triângulo. Na verdade, é a mesma forma da pera. Olha, mas eu não quero perder essas manchas amarelas aqui, essas manchas de luz. De leve, de leve. Agora eu vou usar o amarelo bebê e vou colocar em cima desse amarelo ouro aqui um pouquinho de luz, ó. Nem precisa apagar o amarelo ouro, ele não tem que sumir. Deixa de um lado assim mais amarelo e do outro você ilumina. Também sem tirar esse pescocinho. Olha, ficou manchado, iluminado. E eu vou fazer com o pincelzinho número 2, com o pântano, aqui, ó, bem embaixo do cabinho, uma coisinha escurinha. E vou iluminar um pouquinho por fora. Ilumino. Sumo um pouquinho. Viu que ficou um gordinho ali? E agora sim eu posso fazer esse cabinho. Com o ocre, um pouquinho do caramelo. E esse cabinho, ele vai sair aqui de dentro. Então, agora eu vou colocar o sépia também embaixo. Vou fazer uma puxadinha, embora seja pequeno, mas dá pra fazer. E vou colocar o branco em cima. E também vou fazer aquele puxadinho. Um arranhadinho. Acho que preciso crescer um pouquinho aqui o escuro. E assim nós temos aqui, acho que preciso crescer também um pouquinho mais a luz aqui. Assim. Aí nós temos o abacate com a parte de cima do cabinho aparecendo. Posso dar uma pincelada de luz aqui, ó, bem nessa parte de baixo ali. Agora eu vou fazer a casca desse que tá partido, só a parte de trás. Vou colocar uma mancha de amarelo, vou trabalhar com verde abacate em volta, sombra de verde pântano e depois iluminar com aquele ali. Olha, já fiz essas duas metades de casca. Percebe como nesse daqui, esse lado, eu deixei sem o verde pântano em cima da casca, porque ele tá sobre a folha que tem verde pântano ali. E a gente ainda pode, aqui ó, desse ladinho, cruzou um pouquinho. Então, com um pouquinho do amarelo bebê, eu vou fazer aqui ó, a bordinha. Só um pedacinho aqui onde tá cruzando, vou dar uma clareadinha. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos preencher com o amarelo bebê toda essa área desse abacate e aqui
polpa dele, tá? Isso é a semente, não. Isso e isso, nós vamos preencher. Quase todas as frutas, quando partidas, a polpa carrega um pouquinho da cor da casca. Então, eu vou fazer aqui, ó, na beiradinha de dentro, pertinho ali, um sombreado com um pouquinho do verde abacate. Não tem que ser uma coisa muito certinha, tá? É assim, você deixa esverdeadinho, ó. E nesse daqui também. Aqui é o final da casca desse, então aqui vai um pouquinho, ó. Agora, essa parte aqui é a parte onde tá o buraco. Então, nós vamos fazer uma sombra. Um pouquinho do ocre eu vou colocar aqui pro lado de fora do buraco. E vou puxar pra cá, ó. Agora, um pouquinho do ocre com o caramelo. Eu peguei os dois juntos no pincel. E eu vou colocar aqui pro lado de dentro. Puxar mais fortinho. Vou passar um pouquinho aqui pra fora. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou passar ali. Só que não encontrei aqui, ó. São manchinhas. Agora eu vou usar um pouquinho do amarelo ouro para deixar esse abacate um pouquinho mais maduro. Porque com essa cor e com esse verde, ele parece que tá muito verde. E aqui dentro eu vou fazer uma manchinha de branco, assim, ó. Manchinha mesmo. Agora eu vou pegar o pincel zero. Eu preciso marcar um pouquinho isso aqui. Então, eu vou usar o sépia e o caramelo na mesma pincelada. Aqui, ó. Eu não tô fazendo um contorno, tá? São alguns pontinhos de tinta, assim. Onde que tinha o lápis ali que tá aparecendo, eu preciso marcar. Vou esfumaçar um pouquinho aqui, para ficar mais escurinho o cantinho. E agora eu já vou fazer o acabamento com o zero. E com a cor branca. E o acabamento vai ser aqui, ó, em volta, eu vou pôr alguns... Fechei alguns pontos. E depois aqui, ó, você viu que ficou uma frestinha aqui entre a casca e a cor verde. Então, nessa beiradinha, eu vou fazer um contorno de branco. Não precisa ficar parelho, seguido, pode até dar uma falhadinha, mas ele precisa seguir a linha, ele não pode fazer zigue-zague. Aqui embaixo, eu vou colocar um pouquinho do verde pântano só para fechar aqui, ó. Que é essa casca. Agora, o caroço, nós vamos colocar... Vou pegar o ocre, vou pôr aqui e aqui. Você viu que a gente tem um escuro, um risco no meio, que eu quero fazer de escuro. Agora, o caramelo. Em volta do ocre. E aqui em cima desse risco. Agora, eu tenho que... Isso daqui, ele é redondo. Então, eu tenho que trabalhar para essa cor, para tirar essas linhas. Ó, ele vai ficar assim, bem discreto. E, por fim, eu vou colocar o sépia. Vou colocar aqui na base. Também tem que dar uma disfarçada nele. Vou colocar aqui nesse contorninho. Nesse contorninho. Vou deixar aqui um pouco mais escuro. Tô fazendo
uma mistura com o pincel, tá? Vai ficar assim meio manchado, que ele tem uma casquinha mais escura. E aqui eu vou fazer só limpando o pincel. E agora a gente ilumina. Um pouquinho de branco aqui, um pouquinho ali. Peguei muito, vou lavar meu pincel. Ó. Nessa área aqui, também eu vou sujar com um pouquinho do ocre. Um pouquinho do amarelo ouro. E vou fazer aquele acabamento também com o branco aqui em volta. Olha, terminamos esse aqui. Confira como que ficou. Agora nós vamos pro outro. Esse grande, nós vamos colocar uma mancha clara aqui. Aí, aqui temos o pescocinho. Uma mancha clara aqui. E uma mancha clara aqui. Agora, eu vou preencher todo o restante com o verde abacate, mas assim, ó, sempre não perca tempo enchendo isso daqui. Primeiro, você faz isso. Sempre que você colocar duas cores, uma coisa que não possa ficar marca, você faz isso para tirar essa linha aqui. Então, você põe a tinta, a outra que você vai misturar bem em cima e dá uma forçada no pincel. Ó, coloco ali. Aí, eu tiro aquele contorno. Agora, eu posso preencher o restante tranquilamente. Preenchido. Com verde pântano, vamos fazer o contorno. Começo aqui por baixo. Em cima do amarelo, eu não levo o verde pântano. Eu já vou colocar aqui, ó, para fazer aqui o pescocinho. Aqui eu vou sumindo com essa cor. De leve, olha, tá vendo? Passei do verde pântano pro verde, depois pro amarelo. E não ficou manchado. Aqui eu vou colocar no contorno também e vou subindo. Mas quando chego aqui, eu não vou subir com verde pântano aqui, porque já tem verde pântano desse lado. Mesma coisa aqui em cima, ó. Eu não devo colocar verde pântano aqui, mas eu vou pôr aqui um pouco. Olha, aqui eu tenho que descer com ele, mas eu não vou chegar ali na linha. Tá vendo como eu preservei um pouquinho? Aqui eu posso colocar. Agora, eu vou lidando com essa cor. Vou entrar com um pouquinho do pântano aqui. Pode ficar meio manchadinho. Só não pode ficar assim, ó, pincelada conduzida. Ele pode ficar, mas ele tem que ficar aparentando manchas. Tô forçando o pincel, porque a área é grande. Olha como o meu pincel tá bem limpo. Eu posso passar em cima que não some o amarelo. Vou colocar uma luz aqui. Vou colocar uma luz aqui. E vou colocar um pouquinho de luz aqui. Com o verde e com um pouquinho do bebê, do verde bebê, do amarelo bebê, eu vou fazer aqui uma luz naquele espaço que a gente preservou. Olha, essa luz ela some aqui e some aqui. Nesse espaço aqui também eu vou colocar um pouquinho. Essa parte aqui do meio a gente pode até subir um pouquinho com o pântano aqui, porque ficou bem parelho. Quero deixar o lado de baixo aqui mais escuro.
Pronto, agora tá melhor. Eu quero colocar um cabinho nesse abacate, só que o cabinho dele vai ficar aqui, ó, saindo daqui de trás. Vou escurecer um pouquinho aqui, fazer um recorte e colocar um pouquinho de branco para iluminar do lado de cima. Quero terminar ele aqui escurinho, ó. Agora, nesse ponto, a gente espera secar para fazermos uma sombra. Já secou essa parte, olha como sumiu a minha luz. Então, eu vou colocar, tô usando um pincel número 8, que tá com uma cerda bem grande. Você viu que eu peguei só um pouquinho. Eu vou colocar um pontinho de brilho, ó, com branco, nessas áreas que tem esse amarelo mais forte aparecendo. É um pontinho só. Agora, eu tenho um pincel número 10, ó, com a cerda bem grande, tá? Eu vou pegar uma pincelada de água, e essa pincelada é assim, olha. Colocar aqui, ó, mergulhei, isso é uma pincelada. Uma pincelada de água, uma pincelada do amarelo ocre. Eu vou dar uma misturadinha para diluir bem. Tiro o excesso de tinta. Ó, com esse pouquinho de tinta, eu vou fazer assim um fundinho. É bem importante que você dilua essa tinta com um pouquinho de água. Porque se você não molhar o tecido, você vai trabalhar com a tinta do jeito que ela vem no pote, ela tá meio dura. Aí você coloca aqui no tecido e ela vai ficar só na superfície. Agora, se você diluir ela um pouquinho assim, ela vai, como ela tá bem mais úmida, ela vai entrar nas cerdas do tecido e vai permanecer por mais tempo. Eu vou fazer toda a volta. Você viu que eu não fiz uma roda em volta. Eu tô fazendo os cantinhos, tá? Eu não vou... E assim, sempre eu começo pelo cantinho, vou limpando o pincel pra fora. Não é pra fazer assim, tá? Vai trabalhando redondinho. E não precisa contornar todo o trabalho por fora. É no cantinho. Eu vou terminar essa parte aqui, daí eu mostro pra você. Olha só, terminei a parte do óculos. Viu que todas as pontinhas ficaram assim pra fora da tinta. Eu não cheguei com a tinta até o contorno de fora. E vou fazer a mesma coisa agora. Eu vou pegar outra pincelada e eu vou colocar o azul Caribe. Ó, tô tirando o excesso. Aí eu vou começar aqui no cantinho. E vou fazer tipo um batidinho assim, ó. Vai ficar todo crespinho. Isso seria uma segunda sombra. Todos os cantinhos, tá vendo? Tô fazendo isso. Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar aquele pincel número 8 de novo, que tá meio paradinho. Aqui, ó, em cima mesmo do azul. Eu já vou trabalhar com um pouquinho do sépia, sobrou um pouco de azul que tá bem aguadinho. Um pouquinho do sépia, eu vou colocar bem embaixo dos abacates. Agora, eu não trabalho redondinho nem batidinho. Eu tô fazendo uma sombra numa superfície plana, então tem que ficar reto. Você viu que eu nem saí abaixo do abacate, eu peguei na linha do abacate.
pouquinho mais. Aqui temos uma linha, né? Nós vamos fazer essa linha esfumaçando para cima. Do lado de cá é a mesma coisa, ó. Vou fazer ficar escurinho aqui atrás. Você pode ainda, todos os cantinhos assim, mas cantinho mesmo. Deixar ainda um pouquinho mais escurinho. Com o mesmo tom, o último tom de sombra que a gente usou. Isso sem cobrir o azul. Bom, aqui está o trabalho, espero que vocês tenham gostado. E esta é a minha sugestão para você pintar. Lembrando que você pode mudar cores, você pode até mudar, fazer parte do desenho, é livre. Você pode mexer com o desenho como você quiser. Espero que tenham gostado da aula, que pratiquem bastante. E esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Dá uma olhadinha lá.